Você já parou para pensar no quanto você é insignificante para o mundo? Essa pergunta soa como um tapa, mas não é destrutiva. Ela é a chave para algo que ninguém te contou: liberdade. Desde cedo, você é ensinado a acreditar que está no centro de tudo. As notas que tira, os elogios que recebe, os olhares que busca, tudo parece confirmar que você importa. Mas um dia, a realidade atravessa o peito como uma lâmina fria. Ninguém se importa. Não de verdade. Não na intensidade que você imaginava. Você caminha por uma rua cheia. Cada rosto mergulhado em preocupações próprias. Ninguém está reparando no seu cabelo, na sua roupa, no seu fracasso recente. Estão preocupados demais com os próprios dilemas, inseguranças, contas, culpas. Jung dizia que parte da nossa dor nasce da ilusão de sermos especiais. Quando você se dá conta de que é só mais um no fluxo, sente-se diminuído, quase apagado. Mas depois, algo muda. Uma leveza cruel começa a se instalar. O mundo não gira ao seu redor. E isso significa que você pode parar de atuar para ele. Você pode parar de justificar cada passo, de buscar aprovação a cada decisão. Você pode experimentar, errar, desaparecer por um tempo, recomeçar. Porque ninguém está com uma lupa em cima de você. A maioria só quer sobreviver ao próprio caos. O marketing vende a ideia de que você é único. Mas o que ele quer é que você consuma mais para sustentar essa fantasia. Porque se você aceitar sua irrelevância, você se torna perigoso. Imune à chantagem da imagem, das redes, das máscaras. Ser irrelevante não é o fim, é o começo. O começo de uma vida em que você não precisa agradar, impressionar, provar. Você simplesmente vive. Com mais verdade, mais coragem, mais silêncio. E nesse silêncio, uma força brutal começa a emergir. A força de quem não deve nada a ninguém. A força de quem entendeu que não há plateia. Só então você pode andar de verdade. Com os próprios pés. Sem esperar aplausos. Esse é o choque. Essa é a libertação. Desde os primeiros anos de vida, somos treinados a encenar. Não nos ensinam a ser, mas a parecer. Na escola, aprendemos a corresponder expectativas. Em casa, a disfarçar a raiva. No trabalho, a exibir eficiência mesmo quando estamos em ruínas. Toda a vida é palco. E quase ninguém percebe que está atuando. O ego é o diretor silencioso desse teatro. Ele dita falas, cria gestos, escolhe figurinos. Quer aplauso, quer aprovação, quer ser notado. Por isso, distorce. Exagera qualidades, esconde fracassos, recalcula cada passo para caber na cena ideal. Mas viver assim tem um custo alto. Um custo invisível, porém corrosivo. A dissolução da autenticidade. Nietzsche escreveu que o homem moderno se transformou num ator tão perfeito que já não distingue a máscara do próprio rosto. Ele não sabe mais quem é sem o script. E essa perda de identidade não é sentida com dor explícita, mas com uma sensação difusa de vazio, de desconexão. Uma saudade de si que não se sabe nomear. A maioria das angústias existenciais não nasce da falta de conquistas, mas do excesso de encenação. Quanto mais se representa, mais distante se fica de si mesmo. Mais frágil se torna a estrutura interna, porque a alma percebe o fingimento e protesta com silêncio, ansiedade, insônia. Mas existe um momento de ruptura, um instante em que a plateia some, quando se percebe que ninguém está realmente assistindo, que os olhares eram imaginados e os julgamentos irrelevantes. Nesse momento, o teatro começa a ruir, o palco cede, e com ele vai embora a necessidade de manter a farsa. O que sobra? Vergonha, silêncio e depois liberdade. Você descobre que não precisa mais interpretar, que o roteiro pode ser abandonado, que o personagem pode morrer,
e que é exatamente desse colapso que surge a possibilidade de viver sem amarras. Parar de atuar não é um gesto de fraqueza, é um ato de coragem. É o início de uma vida que não pede permissão para existir. Vivemos cercados por olhares que, em essência, não existem. Criamos uma plateia imaginária que nos julga, nos compara, nos vigia, mas essa plateia está ausente. A sensação de estar sendo observado o tempo todo não é um dado da realidade, mas um reflexo distorcido do ego. Supomos relevância em cada movimento, como se o mundo orbitasse nossas inseguranças. Mas o que realmente ocorre é o oposto. O mundo mal nota nossa presença. Acreditar que somos o centro do pensamento alheio é uma ilusão sofisticada. Projetamos em terceiros uma vigilância que, na maior parte do tempo, não está lá. As pessoas estão absorvidas demais em seus próprios dramas. Estão preocupadas com suas contas, seus fracassos, seus medos. O tempo que você gasta revivendo uma frase mal colocada ou uma expressão mal interpretada é tempo que ninguém mais dedica a você. Sartre, ao afirmar que o inferno são os outros, não condenava os outros em si, mas nossa dependência do que julgamos ser o olhar deles. Moldamos nossa conduta com base nessa observação presumida. E com isso, sacrificamos partes essenciais de nós. Perdemos a espontaneidade, a autenticidade, a coragem de sermos incompreendidos. Cada decisão passa a ser um cálculo de imagem. Cada gesto, uma tentativa de aceitação. E pouco a pouco, a identidade vai sendo diluída em performance. Mas esse olhar externo não é estável. É fragmentado, volúvel, inconfiável. Ser definido por ele é como tentar capturar o reflexo de uma nuvem na água. O momento da libertação acontece quando essa ilusão desmorona. Quando se entende que os olhos que julgavam eram apenas ecos da própria ansiedade. Que não há tribunal, não há audiência. Apenas o vazio neutro da existência compartilhada, onde cada um é, sobretudo, desconhecido. É nesse reconhecimento que surge a liberdade silenciosa. Você deixa de viver para caber nos olhos dos outros e começa a existir para sustentar o próprio olhar. Um olhar interno, firme, incorruptível. E é este, finalmente, que merece respeito. A mente humana é uma máquina de projeção. Você caminha por uma sala, diz algo fora de lugar, e ao sair, acredita que todos ainda estão comentando, julgando, rindo. Você imagina que aquilo ficou registrado, que a sua falha é um marco na memória coletiva. Mas a verdade brutal e libertadora é que ninguém se importa. Ninguém está pensando em você como você pensa. Cada indivíduo está aprisionado em sua própria consciência, pensando em si, em suas dores, desejos e fracassos. Mesmo aquele que te julgou por um instante já foi capturado por outra preocupação. Você é um fragmento na tela periférica da atenção alheia. Um ruído breve. Um detalhe irrelevante. Schopenhauer afirmava que cada um está limitado ao seu próprio intelecto e sensações, e os outros são apenas sombras. Esse limite é real. Esperar que os outros te compreendam ou se importem na intensidade que você sente por dentro é negar a natureza solitária da consciência humana. E, no entanto, vivemos como se fôssemos protagonistas em todos os palcos. Como se o mundo estivesse sintonizado na frequência da nossa ansiedade. Remoemos falas, reconstruímos cenas, ensaiamos versões alternativas de momentos banais. É como se o erro que cometemos tivesse sido gravado. Mas o mundo não grava. Ele esquece. Essa constatação, embora fria, é o início de uma nova forma de existir. Você percebe que tem mais liberdade do que imaginava, que não precisa se policiar a cada gesto, que pode falhar, rir, cair, e ninguém guardará isso como você teme. A memória coletiva é curta.
O julgamento alheio é raso. Libertar-se dessa paranoia é reencontrar a espontaneidade. É caminhar sem o peso de olhos invisíveis. É ousar, não porque será bem visto, mas porque o erro já não é uma condenação. É apenas um passo entre tantos. A ausência de pensamento alheio constante sobre você não é desprezo. É apenas reflexo da realidade. E essa realidade te concede algo raro: espaço. Espaço para ser, para tentar, para reconstruir. No fim, não ser lembrado é um presente. Significa que você pode viver, sem rastro, sem legenda, sem prisão. Ser esquecido é um dos maiores medos do homem moderno. Vivemos em busca de permanência, likes, homenagens, registros, como se a imortalidade pudesse ser conquistada pela memória dos outros. No entanto, quase tudo o que somos será apagado. E essa verdade, quando realmente compreendida, não destrói. Ela limpa, ela liberta. O ego deseja a eternidade. Ele se ofende com o anonimato. Precisa ser reconhecido, citado, lembrado. Mas a história é implacável. Ela esquece. Ela engole até os grandes. Quantos reis viraram notas de rodapé? Quantos heróis se dissolveram em silêncio? Se isso acontece com eles, o que esperar de nós? O medo de ser esquecido gera um comportamento obsessivo. Vivemos para deixar marca, para provar que existimos, para construir uma identidade resistente ao tempo. Mas essa tentativa de fixação nos leva a uma vida artificial. Tentamos nos esculpir em pedra, quando deveríamos estar dançando na areia. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: logo você terá esquecido tudo. Logo todos terão se esquecido de você. Não como lamento, mas como convite à serenidade. O esquecimento universal é o pano de fundo da liberdade individual. Se tudo será apagado, então não há razão para viver sob a expectativa alheia. Não há dever de ser relevante. Quando você aceita o esquecimento como destino natural, começa a agir com outra intenção. Não mais para ser celebrado, mas para ser verdadeiro. As escolhas deixam de ser estratégias de imagem e passam a ser afirmações de essência. Você deixa de acumular e começa a se esvaziar do que não é seu. Ser esquecido é duro, é solitário. Mas também é puro. Significa que você pode parar de competir por atenção, que pode errar sem carregar eternamente a culpa, que pode desaparecer por um tempo sem que o mundo colapse. A liberdade de ser esquecido é brutal porque desmonta toda uma estrutura de validação. Mas é nesse colapso que nasce a possibilidade de uma existência mais leve. Sem rastro, sem performance, sem necessidade de aplauso. Você não será lembrado. E é justamente por isso que pode finalmente ser autêntico. A validação é uma droga silenciosa. Seu efeito é imediato. Alívio, prazer, pertencimento. Mas, como toda droga, ela exige doses cada vez maiores. Você recebe um elogio e quer outro. Publica algo e precisa da aprovação. Toma uma decisão e espera ser parabenizado. Aos poucos, o centro da sua vida deixa de ser o que você acredita e passa a ser como os outros reagem. A validação começa como reconhecimento e termina como escravidão. No início, é um incentivo. Com o tempo, torna-se necessidade. E quando se torna necessidade, já não há liberdade, porque você não escolhe mais com base na convicção. Você escolhe com base na aceitação. Epicteto advertia que a chave da liberdade está em distinguir o que depende de você do que não depende. A opinião dos outros não depende. A validação, portanto, é um território instável. Buscar refúgio nela é construir abrigo sobre areia. O problema não está apenas no desejo de ser aceito, mas na renúncia interna que ele exige. Cada vez que você prioriza o agrado externo, abandona uma parte de si, uma convicção, uma vontade, um impulso autêntico.
e essas pequenas renúncias vão se acumulando. Tornam-se um fardo. Um peso morto que você carrega por medo de decepcionar. A validação também inverte os valores. O que é eficaz, mas impopular, é evitado. O que é raso, mas elogiado, é repetido. A profundidade dá lugar à aparência. A verdade cede espaço à conveniência. E assim, constrói-se uma vida que parece admirável por fora, mas é podre por dentro. Romper com isso exige um tipo especial de coragem. A coragem de ser incompreendido, de ser criticado, de ser ignorado. Porque é nesse vácuo, quando não há palmas, nem likes, nem tapinhas nas costas, que você descobre quem realmente é. E o que realmente importa. A ausência de validação não é sinal de fracasso, é teste de convicção. Se você continua mesmo sem aplauso, então está onde deveria estar. Se você permanece mesmo sem testemunhas, então aquilo é autêntico. Abandonar a busca por validação não é indiferença, é maturidade. E, sobretudo, é força. A máscara não é apenas um disfarce social. Ela é uma segunda pele construída lentamente, por medo e conveniência. Desde a infância, você aprende o que deve mostrar e o que precisa esconder, o que rende afeto e o que provoca rejeição. Com o tempo, essa adaptação vira identidade. Você passa a confundir o personagem com quem você é. Mas chega o momento em que a máscara começa a pesar. Não porque os outros a desconfiam, mas porque sua alma já não a suporta. Há uma fadiga profunda em manter aparências, em sorrir quando se quer gritar, em seguir papéis que já não fazem sentido. Essa exaustão não é física, é existencial. Kierkegaard dizia que a maior forma de desespero é escolher ser alguém que não se é, apenas para agradar. E essa escolha, tão comum quanto silenciosa, leva à paralisia interna. Você continua funcionando por fora, trabalhando, conversando, sorrindo, mas por dentro há um vazio que se aprofunda, uma ausência de si. A queda da máscara não é um ato voluntário, na maioria das vezes. Ela cai no colapso, na crise. Quando a dor de fingir ultrapassa o medo de ser. É nesse ponto que a verdade começa a emergir, não como revelação heróica, mas como um desmoronamento. Você não aguenta mais sustentar aquilo que nunca foi real. É assustador. Sem a máscara não há garantias. Não há controle da percepção alheia. Você se expõe à crítica, ao julgamento, ao abandono. Mas também à chance inédita de viver com integridade. De sentir que cada passo está alinhado com o que pulsa dentro de você. É aí que começa a vida real. Não a vida de expectativas, narrativas e filtros, mas a vida que respira com autonomia, que não pede aprovação, que aceita ser mal interpretada desde que seja verdadeira. A vida que carrega marcas, não disfarces. Quando a máscara cai, você se torna vulnerável. Mas nessa vulnerabilidade, existe algo que a encenação jamais poderia oferecer: dignidade. E com ela, uma força serena que já não depende do mundo para existir. Sigo agora com o próximo. Ser anônimo é ser livre? A maioria teme o anonimato como se fosse um fracasso, como se não ser conhecido fosse sinônimo de irrelevância. Vivemos sob uma cultura que exalta a visibilidade. Quanto mais visto, mais valorizado. Quanto mais falado, mais desejado. A exposição virou moeda. E o anonimato, um castigo. Mas isso é uma ilusão. Uma armadilha construída para manter o ego faminto e o espírito domesticado. O anonimato, na verdade, é uma forma rara de poder. Porque ser invisível te permite andar sem correntes. Ninguém espera que você se comporte de determinada maneira. Ninguém projeta em você expectativas que precise corresponder. Você está fora do radar.
E isso significa que pode ser o que quiser, sem testemunhas, sem pressão, sem moldes. A liberdade autêntica nasce quando a necessidade de ser notado desaparece. Quando suas ações não são mais performances. Quando seus pensamentos não precisam agradar. Quando sua vida não está sendo curada para o feed de ninguém. Você não deve explicações. Não precisa justificar escolhas. Você simplesmente existe, e isso basta. Nietzsche dizia que a maturidade do homem é ter reencontrado a seriedade que se tinha ao brincar quando era criança. O anonimato permite esse retorno. Você pode experimentar, errar, recomeçar. Ninguém está observando para julgar. Ninguém está registrando suas quedas. Não há plateia. E por isso há espaço. Ser anônimo é abdicar da vaidade de ser lembrado. É aceitar que a grandeza não está nos olhos alheios, mas na coerência silenciosa dos próprios passos. É compreender que a vida mais verdadeira muitas vezes é a menos aclamada. Que os gestos mais nobres não são feitos diante de câmeras, mas no escuro, no íntimo, no invisível. A liberdade do anonimato não é para todos. Exige força para abrir mão da dopamina social. Exige coragem para desaparecer. Mas quem atravessa esse vazio descobre algo que o mundo visível jamais poderá oferecer: paz. E nessa paz nasce uma potência nova. Ser anônimo é ser dono de si. A liberdade plena exige solidão. Mas a solidão, por sua vez, é um lugar temido. Queremos ser livres, mas não queremos estar sozinhos. Desejamos autonomia total, mas ansiamos por pertencimento constante. É nesse conflito que se revela o paradoxo. Quanto mais livre você se torna, menos compreendido você será. E quanto mais autêntico for seu caminho, mais solitário ele tende a ser. A maioria vive em manada, não por malícia, mas por instinto. É mais fácil seguir a norma, repetir os códigos, integrar-se. A aceitação social oferece conforto, e esse conforto cria dependência. Romper com isso é uma forma de exílio. Quando você deixa de fazer o que esperam, começa a incomodar. Quando você recusa a máscara coletiva, torna-se estranho. Ser livre é, quase sempre, ser deslocado. Camus dizia que a liberdade não é um dom, mas uma conquista. E toda conquista exige perda. A perda, aqui, é a da companhia confortável. 2 vínculos baseados em conveniência. Da aprovação daqueles que só reconhecem versões domesticadas de você. Ao escolher a liberdade, você inevitavelmente corta laços frágeis. Mas essa solidão não é ausência de amor, é ausência de ruído. Você começa a distinguir o essencial do superficial. Descobre que não precisa de muitos ao redor. Precisa de verdade. Precisa de um espaço interior onde sua consciência não precise se esconder, onde suas decisões não sejam negociadas com o medo. A liberdade solitária não é amarga, é sóbria, é um silêncio habitado, um território em que você se torna, enfim, responsável por si, sem escudos, sem desculpas. E nessa responsabilidade nasce um poder silencioso, o poder de caminhar com os próprios pés, mesmo quando não há aplauso, companhia ou reconhecimento. O paradoxo se resolve quando você aceita que estar só não significa estar vazio. Pelo contrário, é na ausência de interferência externa que o homem começa a escutar aquilo que sempre esteve abafado, sua própria voz. E se ela for firme, lúcida, coerente, isso basta. A liberdade que vem com a solidão não é decorativa, é vital. É nesse espaço, austero e sem eco, que o ser se revela. Você passou a vida tentando agradar, tentando ser notado, tentando caber no olhar dos outros, mas ninguém está olhando. Ninguém se importa como você acreditava. E isso, que parecia ser o ápice do abandono, é na verdade a origem da liberdade.
A verdade é simples e brutal. A maioria das pessoas está ocupada demais com suas próprias dores para carregar as suas. Seus erros não serão lembrados. Suas virtudes, em grande parte, ignoradas. Sua existência, quase sempre, será invisível. Mas é nesse vazio de expectativas que surge a chance de construir algo real. Você não precisa mais impressionar. Não precisa mais encenar. Não precisa mais buscar aprovação de olhos distraídos. Pode finalmente ser. Ser sem performance. Ser sem aplauso. Ser com silêncio, com verdade, com intensidade. Quando você compreende que não há plateia, todo gesto ganha sentido próprio. Você deixa de agir por recompensa e passa a agir por coerência. Descobre que a dignidade não está na exposição, mas na integridade. Que a força não está no aplauso, mas na coragem de sustentar quem você é, mesmo quando ninguém assiste. 3 lições para levar agora. Você é irrelevante para os outros, e isso significa que está livre para viver sem se justificar. A validação externa é um vício, e abandoná-la é recuperar o poder sobre sua identidade. A solidão da liberdade é real, mas é nela que sua voz autêntica começa a falar. Você quer ser visto? Ou quer ser verdadeiro? Está na hora de abandonar a ilusão. Está na hora de caminhar sem plateia. Agora me diga, você tem coragem de viver como se ninguém estivesse assistindo?